uma característica prévia do resistor, certo? Que pode ser controlada, claro, quando os caras vão fazer lá nas suas fábricas de resistores. Em especial, então, a gente nota aqui nessa fórmula que a resistência é a resistividade, que é uma característica do material, vezes o comprimento do resistor dividido pela área. Muito bem. Agora, note que essa resistividade aqui, né, ela também pode ser calculada num resistor não ohmico, mas a gente não vai trabalhar com resistores não ohmicos, mas só para você notar, né? É pena que você não fez física no ensino médio, mas essa estrutura de fórmula aqui, ela está associada com a dilatação dos materiais, né? É uma coisa que a gente aprende no segundo ano do ensino médio. O quanto que um material dilata quando a gente coloca energia nele, ele aumenta sua temperatura. Muito bem, vamos ver isso aqui. Aplica-se 100 volts nas extremidades de um fio de 20 metros de comprimento e seção circular de área 2 milímetros quadrados. Cuidado com as unidades, né? Às vezes é necessário se fazer conversão. Fazer conversão de milímetro para metro é muito fácil, mas fazer conversão de milímetro quadrado para metro quadrado não é tão fácil. Pelo menos não é tão direto. É fácil, mas a gente não está tão acostumado a fazer. Sabendo-se que a corrente elétrica que circula tem intensidade 10 amperes, calcule a resistividade do material que constitui o fio em, olha só, a resistividade é ohm por unidade de medida de tamanho, né? No caso, ele colocou centímetro. Então, o esquema é passar para centímetro lá no fim. Daí você pode estar pensando, professor, mas por que a gente não passa esse cara aqui para centímetro, esse cara aqui também para centímetro quadrado? Não pode, porque a gente vai trabalhar com volt, que tem a ver com metro, e com ampere, que tem a ver com metro também, metro quadrado, no caso. Então é só no fim que a gente vai poder fazer a conversão para não fazer caquinha com as unidades no meio das contas. Beleza? Grava isso aí que é importante. Na verdade, eu vou falar para você uma coisa. Eu sou que nem você, Mário. Eu sou uma pessoa que não fala muito. Então, tudo que eu falo aqui na aula é porque é real, mano. É importante. Entendeu? Então, eu não gasto as palavras. Portanto, se eu falei que é muito importante aqui deixar por fim a conversão, é porque é. Muito bem. O negócio é o seguinte. Vamos ver. Ele achou a resistência aqui por meio das informações de diferença de potencial e área. E área, nossa, comi bola. E corrente. Beleza? Lembre-se que ele está pedindo a resistividade, ou seja, ele está pedindo esse ρ. Então vamos isolar o ρ. Daí ele jogou valores. Note os valores que ele jogou. Ele jogou 2 milímetros quadrado e 20 metros. Ele não fez nenhuma mudança de unidade ainda, mas ele deixou claro que tem coisa esquisita no rolê aqui. Porque tem milímetro e tem metro na conta. O que ele faz agora? Olha só, ele diz para nós que 1 milímetro quadrado é 10 na menos 6 metros quadrados. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe converter de milímetro quadrado para metro quadrado? Não. Você não sabe. Muito bem. Mas eu acho que você saberia se eu te pedisse para converter de milímetro para metro. Por quê? Porque você sabe que 1 metro é 1000 milímetros. Concorda comigo? Uhum. Acho que você concorda comigo. 1 metro é 1000 milímetros. Como nós queremos converter, veja só, vamos voltar para o livro aqui, ó, sempre bem passo a passo, Mari. Como nós queremos converter esse milímetro quadrado, esse 1 milímetro quadrado que tem aqui em cima, cadê o 1, professor? Não precisa, né? Quando não aparece número, a gente sabe que tem um 1 na frente multiplicando. A gente quer converter esse 1 milímetro quadrado que tem aqui para metro quadrado. Então, professor, mas ainda não tem nada quadrado aqui. Calma. Bem, 1 milímetro quadrado
é x. Dessa forma, a gente converteria, né, por regrinha de 3, de metro para milímetro. Ou melhor, de milímetro para metro. Tanto faz, né? No caso aqui, de milímetro para metro. Regra de 3 faz esse tipo de conta facilzinha. Muito bem. O problema é que está ao quadrado. Então a gente não pode fazer desse jeito, porque aqui não tem nada ao quadrado. Então a gente tem que pensar assim, ó. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Eu não vou escrever 1000, eu vou escrever 10 na 3. Você concorda comigo que isso é verdade? Mas eu quero as coisas em quadrados. Então eu vou levar ao quadrado dos dois lados. 1 ao quadrado é 1. Metro ao quadrado é metro quadrado. 10 na 3 ao quadrado é 10 na 6, por regra de potência. Potência de potência multiplicam suas potências. Potência de potência multiplicam suas potências. E aqui, milímetro quadrado. Então eu sei que 1 metro quadrado é 10 na 6 milímetro quadrado. Então o contrário vai ser o contrário. Logo, 1 milímetro quadrado é igual a 10 na menos 6 metro quadrado. É só inverter, ok? Se precisar, a gente inverte. Chegamos na resposta aqui. 1 milímetro quadrado é 10 na menos 6 metro quadrado. Ah, que legal. Então é daí que surgiu, tá bom? Então, ó, veja, quando você tiver que converter unidades ao quadrado, você leva ao quadrado aquela conversão que você já conhece. Muito bem. Jogamos o 10 na menos 6 aqui, parari parará, deu isso. Só que a gente quer passar para ohm vezes centímetro. E aqui tá metro. Chato, né? É só lembrar que 1 metro são 100 centímetros. Então aqui eu vou substituir por 100 cm. Esse 100, que é 10 na 2, entrou aqui e virou 10 na menos 4, né? 10 na menos 6, ou melhor, menos 6 mais 2, né? Do 10 na 2, que é 100. 100 é 10 na 2. Entrou aqui e virou menos 4. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, se está tranquilo, agora é tua vez. Vamos lá. Vamos ver se tu se vira nesse aqui. Vou, claro, colocar a fórmula que você precisa aqui. As de ontem eu não vou pôr. A fórmula nova é resistência igual resistividade, comprimento sobre área. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Legal pensar nisso, né? Pensa que um comprimento grande é como se você estivesse numa fila de num trem, assim, querendo passar de um lado para o outro do trem, e o trem é muito longo. Você vai ter muita resistência ali das pessoas no caminho. Mas se a área for muito grande, ou seja, você está num trem bem largo, as pessoas estão mais dispersas, fica mais fácil de passar. Pensa dessa forma. Então tá bom, tenta resolver aí, filha.
A questão. Muito bem, vamos ver. Você, então, usou a... Parece muito simples, vamos lá. Restou em forma de... Se ele foi acrescentado no fio idêntico, mas com 0,5 de comprimento, se a ele foi acrescentado no fio idêntico. Bem, é um fio igual, mas ele tem mais comprimento, aí ficou maiorzinho. A resistência mudou. Ah, daí você usou aquilo que eu te mostrei ontem, né? Sobre a relação entre as expressões onde tem coisas iguais, com pequenas mudanças. Maravilha, maravilha. Pegou a ideia. Você tá monstra. Parabéns. Blá, 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 blá. Agora vamos para a parte que você queria mesmo. Associação de resistores. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, como você viu aqui, quando a gente aumenta o comprimento do fio, a resistência muda. Então, às vezes, a gente precisa fazer essas adaptações, né, para ter uma resistência específica para algo específico. Então, com isso em mente, né, uma das associações que tem é colocar os resistores em série. Colocar em série é colocar um do ladinho do outro, assim. É, muito bem. Daí você pode estar pensando, pô, se a gente vai colocar um do ladinho do outro, então eu vou só somar as resistências. É, fácil desse jeito. Mas algumas características físicas aqui são importantes de levar em conta. Por exemplo, quando nós estamos colocando um resistor do lado do outro, a corrente que passa nesses resistores é a mesma. O que pode não ser tão assim intuitivo, né? Porque a gente viu que resistências diferentes alterariam o valor da corrente naquela fórmula da lei de Ohm, né? U igual a RI. Mas a gente vai perceber que, apesar da corrente permanecer a mesma aqui, é o que a teoria nos mostra. Por que que ela permanece o mesmo? Porque o que entra aqui, né, o fluxo de carga que entra aqui é o que tem que sair aqui, como se fosse uma mangueira, né? A quantidade de água que entra por um lado da mangueira é o que sai da outra. A mangueira está sempre cheia de água, né? Vamos pensar assim. Então, o que entra pela torneira sai pela ponta da mangueira. Que é a mesma coisa. Faça essa analogia que vai ajudar bastante, tá? Mas o que muda
de uma situação para outra aqui é a diferença de potencial. De um resistor para o outro, a diferença de potencial se compartilha. Eu não vou dizer divide, porque divide dá a ideia de ser igual, e não é igual. Se as resistências não são iguais, as diferenças de potenciais não são igual, não são iguais. Mas, se a gente somar elas no fim, vai dar a diferença de potencial que a gente colocou nesse circuito. Beleza? E existe um negócio muito importante que você vai ter que fazer muito, que é transformar esses resistores num só. Um resistor total, vamos dizer assim. Muito bem. Então o negócio é o seguinte. Se você pode perceber aqui, né? Tal qual a lei de Ohm, também tem a lei de Joule, que vai servir para o mesmo esquema. Ó, veja só, a corrente é a mesma, né? E o que vai mudar de um resistor para o outro, né? Vai ser só a resistência aqui. O quanto cada um vai desperdiçar ali de energia. Muito bem. Ele mostra todas essas lógicas, né, pelo ponto de vista da dissipação de energia, mas o importante é que você decore. Num circuito em série, para encontrar a resistência total, é só somar as resistências. A corrente é a mesma em todos os resistores. Quem muda é a diferença de potencial. Então já dá para imaginar que o contrário acontecerá no circuito em paralelo. Vou pular essa parte aqui de reostato, muito tosco. Vamos ver acontecendo isso na prática aqui. Um resistor de 5 ohm e um resistor de 20 são associados em série e a associação aplica-se uma DDP de 100. Ó, veja só, a tudo, né? A tudo. Qual a resistência equivalente da associação? Só somar, né? 25 ohms. Qual a intensidade da corrente na associação? Para encontrar a corrente agora, apesar de a gente saber que é a mesma nos dois resistores, a gente vai usar o resistor total do circuito. É a resistência total do circuito que vai controlar a corrente. Então a gente usa a resistência total na fórmula da lei de Ohm. Pronto. Qual é a DDP em cada resistor associado? Veja, agora que você sabe a corrente do circuito, você sabe a corrente que passa em cada um dos resistores. Então agora você pode usar a lei de Ohm para cada um dos resistores. Olha só. Nós já sabemos a resistência, nós sabemos a corrente, faz a conta no outro, e note que se você somar essas duas diferenças de potencial que deu nos dois resistores, vai dar a diferença de potencial total do circuito, que era 100 inicialmente. Beleza? Fácil, né? Uhum. Então, já que você pegou a ideia, a única coisa nova aqui, né, é que você vai ter que fazer a soma para encontrar a resistência total do circuito. Então, você tem uma missão aí. Pode fazer esse probleminha para mim.
Enviei. Vejamos. Você fez a soma das resistências, achou então a resistência total, então você fez a lei de Ohm, encontrou a diferença potencial total, então você achou a DDP em cada circuito, uma vez que você agora sabe a corrente que passa em cada um dos resistores. Muito bem. Aqui tem toda uma parte assim, tá bem prática. Isso pode te ajudar nessa tua matéria aí, que parece ser meio prática, mas eu vou focar na física, nas contas, tá? Vamos ver só um exemplinho. Um resistor tem resistência elétrica 121 ohms, tem dissipação nominal de 100 watts. Ó, esse negócio de nominal aqui não é muito físico, né? É mais prático. Calcule a máxima DDP a qual ele pode ser ligado. Né? O que é a dissipação nominal? É a potência máxima. Se é máxima, vai ser com a DDP máxima. Então, a gente vai encontrar a DDP por meio disso. E a máxima corrente também. Então, aparecer esse nome nominal, fica esperta. Por quê? Porque, tal qual o chuveiro da sua casa, você pode colocar ele em vários potências ali, né? Então, ele não está funcionando sempre na máxima. Quando a gente deixa no mais quente, lá está no máximo. Mas não precisa estar sempre no máximo. Mas ele aguenta até o máximo, né? Se tu colocar muito mais quente que aquilo, ele queima. Então, fique esperta com isso. Existem essas diferenças. Falei um pouco sobre isso quando eu falei dos equipamentos que funcionam em 110, 220. Né? Muito bem, então aqui, ó, resistência em paralelo, é outro tipo de associação que tem. Qual que é a diferença aqui? Aqui, a resistência total não vai ser apenas a soma. A resistência total vai ser obtida de uma forma meio estranha, que é essa forma aqui. A resistência, ó, 1 sobre a resistência total vai ser 1 sobre um resistor, mais 1 sobre a outra resistência, mais 1 sobre a outra resistência. Se tiver mais resistores, tem mais frações ainda. Ok? Então, você pode estar se perguntando, pô, mas que desgraça é essa, né? Como é que eu vou colocar mais resistores e eles aparecem na forma de soma? Pelo seguinte, eu quero que você entenda o que eu vou falar agora de uma forma que nunca me explicaram, eu tive que descobrir sozinho. A resistência em paralelo, né, a soma em paralelo, ela é uma soma que diminui. Isso é meio contraintuitivo, né, uma soma que diminui, mas faz sentido se eu te der um outro exemplo. Digamos que eu limpe a minha casa em 2 horas. Você limparia a minha casa em 3 horas. Se nós dois nos juntarmos para limpar minha casa, quanto tempo vai demorar? Eu acho que você concorda comigo que demoraria menos de 2 horas, certo? Porque eu sozinho limpo em 2, com você me ajudando, supostamente para limpar mais rápido. Mas como é que a gente faz essa soma, né? É meio estranho agora, tipo, parece um problema muito básico, mas e aí, como é que soma isso? Um jeito é a soma em paralelo. O tempo total seria 1 sobre o meu tempo mais 1 sobre o seu tempo. Pegou a ideia? Vamos ver quanto é que daria Sim. isso. 3 sextos mais 2 sextos, ficaria 5 sextos, então 1t igual a 5 sextos, multiplica cruzado, 6 igual a 5. É isso? 6 igual a 5t, então o tempo seria 5 sextos de hora, né? Já que a gente está falando em 2 horas, 3 horas. 5 sextos de hora é um pouco menos de 1 hora. Então faz todo sentido do mundo, né? Uma conta como essa para fazer uma soma que subtrai, uma soma que diminui. E é o que está acontecendo aqui. Quando você coloca resistores em paralelo, a resistência total diminui. A resistência total vai ser sempre menor que o menor resistor. Da mesma forma que aquilo que eu te mostrei agora há pouco. Então essa é a conta, claro que você vai ter que saber fazer conta com fração, etc. E veja só, né? Diferente da situação anterior,
Numa associação em paralelo, quem muda é a corrente. Em cada resistor vai passar uma corrente diferente. E o motivo é o seguinte: corrente elétrica, ela sempre vai querer ir pelo caminho de menor resistência. A natureza é assim, né? A gente sempre busca o caminho de menor gasto de energia, de menor resistência, etc. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então imagina assim, esse aqui é o menor resistor, digamos, né? A resistência é menor. Toda a corrente vai para lá. Só que daí começa a acumular muita corrente aqui. Então vamos mandar um pouco para cá. Já dividir um pouco. São quantidades diferentes. Daí começou a acumular muito, mas tem um caminhozinho aqui melhor. Então a gente nota que a corrente se separa por uma condição natural da natureza, né? Se fosse água, você entenderia bem isso aqui também. Funcionaria do mesmo jeito. A água indo para três canos diferentes. Beleza? E são quantidades diferentes porque as resistências são diferentes. Muito bem. Sempre pense em corrente como um fluxo, porque ela é de fato, né, um fluxo de carga elétrica. Mas se você fazer analogia com fluxo de água, né, fica fácil. E bem, uma vez que a corrente é a que muda, né, a diferença de potencial vai ser a mesma em todo mundo. É o contrário do resistor em série, né? Tem uma conta que facilita um pouco no caso de nós termos dois resistores. Aparece bastante o caso de dois resistores, né? Então é bom você decorar isso. É a multiplicação das resistências dividido pela soma das resistências. Beleza? Então, tá aí. E se todos os resistores forem iguais, a resistência vai ser o valor desse igual, né? Que todos eles são, dividido pela quantidade de resistores. Muito bem. Legal. Ah, vamos ver esse caso aqui? Um resistor de 5 ohms e de 20 são associados em paralelo, e essa associação aplica-se uma DDP de 100. Qual é a resistência equivalente na associação? Legal. Para isso, a gente só precisa pegar as resistências e fazer a continha que eu te expliquei agora das frações. Mas como são apenas dois, a gente pode fazer mais fácil dessa forma aqui. Note que a resposta deu 4, que é menor que a menor resistência. Qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor? A intensidade de corrente elétrica é a mesma. Não! A intensidade de corrente elétrica, como eu expliquei lá no desenho, vai ser diferente em cada resistor. O que é igual em cada resistor, em todos os resistores é a mesma, é a diferença de potencial. A diferença de potencial é a mesma que a diferença de potencial do circuito todo. Falou que é 100. Então ele vai achar uma corrente aqui diferente em cada caso. Beleza? A diferença de potencial é a mesma do circuito todo. C. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Para isso você vai precisar fazer a lei de Ohm com a resistência total do circuito. Poderia, mas ele quis fazer de outro jeito. Ele quis fazer de outro jeito. Não tá errado o que eu falei, tá? Mas ele quis fazer de outro jeito. Uma vez que a gente já encontrou as correntes em cada um deles, como eu expliquei agora há pouco, a corrente total é a soma das correntes. 25. Beleza? Daria para fazer dos dois jeitos. Show de bola. Easy, né? Bem easy. Quando é um de cada vez, assim facilita. Então vai lá. Faz essa aí e me manda para eu ver se tá ligado.
Hum, Ah, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá. Você encontrou na resistência total, fazendo daquele jeitinho. Depois você usou a lei de Ohm em cada caso para encontrar a corrente em cada caso. Depois você somou para encontrar a corrente total do circuito. E espero que você tenha notado que a resistência total do circuito ficou menor que a menor resistência. Maravilha. É claro que tem muitas aplicações aqui com potência, etc., né? Com resistividade também, se a gente quiser. Dá para fazer bastante coisa. Vamos ver a próxima matéria aqui. Associação mista. Isso aqui às vezes pega, porque tu tem mais de um resistor no circuito, ou melhor, vários tipos de associações no circuito, e daí você tem que pegar todas essas associações e escolher alguma ordem para que vire um resistor só. Às vezes é difícil fazer isso. Por exemplo, por onde a gente começaria aqui, né? Tanta coisa acontecendo. Ele deu a ideia de começar por esses resistores aqui do canto, que estão em série. Daí todos esses resistores aqui viraram um só. A gente sabe que dá para escrever todos eles como um só. Mas onde que eu vou pôr esse resistor? Né? Ele quis pôr aqui. A questão é que se eu quisesse pôr aqui em cima, também não mudaria o fato que realmente importa,
que é que esse resistor aqui está em paralelo com esse. Né? Esse resistor, na verdade, todos esses resistores aqui estavam em paralelo com esse, né? Por quê? Porque desde o começo já estava. Vamos pensar no resistor total. Porque nós temos. Vamos pensar em perninhas. Aqui tem uma perninha do resistor. Você já deve ter visto um resistor num circuito ou numa sala de física experimental. Uma perninha desse resistor está ligada com uma perninha dele. E a outra perninha desse resistor está ligada com a outra perninha desse. São as duas perninhas com as duas perninhas. É meio tosco falar isso, mas é o que de fato acontece no laboratório. Quando tem cada perninha com cada perninha, é paralelo. Perceba que no caso deles estarem em série aqui, isso não está acontecendo. Ele só tem uma perninha ligada. Essa perninha ligada com essa. A perninha do outro lado aqui não está ligada com a perninha do outro lado. Por quê? Porque tem coisas entre elas, né? Tem resistores entre elas. Beleza? Então, é uma forma visual, uma forma lógica de perceber quem está em série em paralelo. Digo isso porque, na verdade, para estar em série ou em paralelo é um fenômeno físico, né? Que é o fenômeno da diferença de potencial ser igual ou não, né? Se você coloca dois resistores em pontos que a diferença de potencial deles é a mesma, então eles estão em paralelo. Só que perceber isso é meio difícil às vezes, né? Pô, como é que tu vai olhar para um circuito e já vai saber isso de cara, né? Onde é que a diferença de potencial é a mesma? É difícil. Mas com as perninhas fica fácil de perceber. Então é um detalhe que eu aprendi quando eu fiz curso técnico de eletrônica. Me ajudou. Né, não dependa apenas do fato da diferença de potencial ser a mesma para dizer se está em paralelo ou não. Pode depender dessa dica visual. Então, beleza. Agora, como eles estão aqui em paralelo, né? Faça a conta do paralelo, eles vão virar um resistor só. Mas onde que eu ponho aqui ou aqui? Ele vai querer pôr aqui, para já dar conta da ligação que ele tem com esses outros dois resistores, que por sua vez estão em série. Por quê? Porque é uma perninha com uma perninha. Beleza? Tudo isso aqui virou um resistor só. Então teve que ter várias associações para isso acontecer. Esse é um caso bem simples de associação, mas você vai ver que vai ter umas associações bizarríssimas. Quando chegar nas difíceis, a gente vai conversar. Por hora, eu quero que você faça um de boa. Eita, já não tem muito de boa aqui. Esse aqui tá de boa, né? Esse 2 aqui. O problema é que no 2 não tem. Bem, isso não é um problema, né? A gente pode trabalhar com eles sendo o mesmo valor desse jeito, tá? Eu quero que você faça o 2, pode ser? Uhum. Então, beleza. Tô no banheiro e já volto. Caso você termine essa aí antes de eu voltar do banheiro, você pode começar a primeira. Também segue a mesma lógica.
É muito legal, porque ele faz a licença para carregar tudo.
Foi que pausa a gente aí. Falando. Pelo amor. Então, como é que estão as contas? Tô fazendo a primeira agora. Eu recomendo que você faça desse jeito, assim, mostrando as regiões onde você está pegando os resistores. Infelizmente, tem que fazer esses desenhos, assim, para o professor acompanhar a tua resolução, tá? Sim. As provas, é importante. Beleza. Bem, não sei como é que tá aí, né? Ah, se Já tiver... acabei. Pode mandar a foto, Hum, então. entendi. Pronto. Deixa eu pegar aí.
Legal, transformou em 3R. Aqui você fez aquele esqueminha. Legal. E aqui você já partiu para outra. Começou com essas em série. Ô, tu tá boa, hein? Tá bem boa. Transformou nisso, fez em série aqui, depois fez em paralelo. Show! Nada a acrescentar. Parabéns. Próxima aula a gente vai para uns circuitinhos um pouco mais pesados com